Ei, você acredita em destino? Pode até parecer coisa de filme, mas o que eu vou te contar agora parece ter saído direto de um livro de mistérios. Dizem que uma velha cigana apareceu do nada, olhou nos olhos de Jair Bolsonaro e revelou uma profecia sombria, algo que, segundo ela, já está escrito e não pode ser mudado. Mas o que será que ela disse? Será que o destino do ex-presidente já está traçado? Hoje eu vou te contar essa história em detalhes. Uma história cheia de enigmas, sinais misteriosos e que pode mudar a forma como você enxerga tudo o que está acontecendo. Então já se ajeita aí, porque o que vem agora vai mexer com a sua cabeça. E fica até o final, porque tem coisa nessa profecia que pouca gente percebeu. Aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque aqui toda semana tem conteúdo que te faz pensar e questionar o que ninguém mais está falando. Tem coisas que acontecem de um jeito tão estranho que a gente se pergunta se é coincidência, destino ou algum tipo de aviso. Dizem que tudo começou numa noite abafada de verão em Brasília. Era fim de tarde, o céu meio alaranjado e o clima parecia carregado. Sabe aquele ar pesado como se algo estivesse para acontecer? Foi ali, segundo relatos que circulam em grupos fechados da internet, que uma figura chamou a atenção. Uma mulher de cabelos longos cobertos por um lenço bordado, com roupas coloridas, pulseiras que tilintavam a cada passo e um olhar que, segundo quem viu, atravessava a alma. Ninguém sabia de onde ela veio, ninguém a reconheceu. Ela simplesmente apareceu. Caminhou firme, em silêncio, por entre as pessoas até parar bem em frente ao local, onde Bolsonaro estaria prestes a sair de uma reunião privada. E foi ali que o burburinho começou. Alguns dizem que ela carregava um baralho antigo, outros juram que viu ela segurando um pequeno livro de capa escura escrito com símbolos estranhos. Mas todos concordam numa coisa: a presença dela era inquietante, como se o tempo tivesse parado por alguns segundos. Um segurança teria tentado barrá-la, mas ela não recuou. Com uma voz calma e ao mesmo tempo poderosa, ela teria dito algo como: "Não vim por acaso. O que precisa ser dito será dito. O destino já está em movimento." Depois disso, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Só se sabe que ela desapareceu tão misteriosamente quanto chegou. Não pegou o carro, não foi vista indo embora a pé. Sumiu. E aí começa a pergunta que não quer calar: essa mulher realmente existiu? Foi um aviso real? Ou só mais uma história criada para confundir ainda mais o cenário político? Uma coisa é certa: essa história se espalhou rápido. E o que veio depois foi ainda mais estranho. Se o aparecimento da velha cigana já parecia estranho, o que veio depois deixou tudo ainda mais misterioso. Segundo testemunhas, e aqui a gente está falando de gente que jura de pé junto, Bolsonaro teria saído da tal reunião já com o semblante fechado. Ele olhava para os lados como se estivesse desconfiado de alguma coisa. Foi quando ela surgiu. Sim, ela, a cigana, parada, esperando, como se já soubesse exatamente onde ele estaria, como se aquilo tudo já estivesse escrito em algum lugar. Os seguranças tentaram fazer o trabalho deles, claro, mas, estranhamente, Bolsonaro teria feito um sinal com a mão, pedindo para deixá-la passar. E aí, no meio de todo aquele clima tenso, ela se aproximou, sem pressa, sem medo. Muitos dizem que ela não levantou a voz em nenhum momento, falava baixo, firme, quase sussurrando. Mas o que foi dito ali, ninguém conseguiu ouvir, nem os assessores mais próximos. Alguns dizem que Bolsonaro ficou sério, travado, como se tivesse sido hipnotizado por alguns segundos. Outros relatam que ele apenas ouviu, não disse nada, e entrou no carro sem olhar para trás.
Mas teve uma coisa que chamou atenção. Antes de se afastar, a cigana teria estendido a mão e deixado algo com ele. Alguns dizem que era uma carta, outros um pedaço de pano com símbolos bordados. Teve até quem falou que foi uma pedra pequena, envolta em tecido vermelho. O mais curioso, logo depois desse dia, Bolsonaro cancelou 2 compromissos que já estavam marcados havia semanas. Coincidência? Ou ele ficou abalado com o que ouviu? E aí fica a dúvida que ecoa até hoje. Esse encontro foi só uma encenação bizarra? Ou foi um chamado do destino que ninguém esperava? A resposta talvez esteja nas próximas palavras da cigana. E é aí que a profecia começa a ser revelada. O que será que aquela mulher disse? Essa é a pergunta que mais circula desde aquele dia. Por dias, talvez semanas, ninguém soube ao certo o conteúdo da tal profecia. Mas, como sempre acontece com histórias que envolvem mistério e poder, as palavras da cigana começaram a vazar aos poucos, de forma fragmentada, como se cada pessoa tivesse ouvido uma parte diferente. Mas uma coisa se repetia em todos os relatos. Era uma mensagem pesada, escura, cheia de símbolos e metáforas. Segundo um suposto assessor, que teria contado tudo a um amigo de confiança, a cigana começou dizendo: "A roda do destino gira e quando ela para, nem o mais forte escapa." Depois, ela teria mencionado algo ainda mais direto: "Teu nome já está escrito entre os que serão julgados, e não por homens." O tom da mensagem era sombrio, como se falasse de algo inevitável. Um tipo de juízo, um acerto de contas. A cigana teria alertado sobre uma virada que se aproximava, algo que afetaria não só Bolsonaro, mas também sua família e seguidores. E o mais estranho, ela não mencionou datas, mas falou de um eclipse. Sim, um eclipse. No céu se fará sombra em plena luz, e nesse dia cairão máscaras, e verdades virão à tona como sangue em rio barrento. Frases como essa foram sendo replicadas em fóruns, grupos de mensagens e até por influencers curiosos que tentavam decifrar o enigma. A internet foi a loucura, mas o que mais assusta é que dias depois do encontro, um eclipse solar parcial realmente aconteceu, o que deixou ainda mais gente de orelha em pé. Coincidência? Previsão real? Manipulação? A verdade é que a profecia mexeu com a cabeça de quem acredita e até de quem duvida, porque quando o destino bate na porta, ainda mais anunciado por uma cigana misteriosa, é impossível ignorar. E a pergunta que não quer calar continua: o que mais foi revelado naquele encontro? E será que parte disso já está se cumprindo? Desde o momento em que aquela profecia foi sussurrada, muita gente começou a olhar para os acontecimentos ao redor de Bolsonaro com outros olhos. Coisas que antes pareciam normais, agora soam como alertas, pequenos sinais que somados desenham algo maior, algo que parece estar se cumprindo. Um dos primeiros indícios veio logo depois do encontro com a cigana. O cancelamento repentino de agendas públicas, viagens adiadas, falas mais curtas, olhar mais distante. Para alguns, puro acaso. Para outros, o começo do efeito da profecia. Mas o que realmente acendeu o sinal vermelho foi o que aconteceu nos últimos dias: a internação de Bolsonaro. Sim, ele foi hospitalizado novamente, dessa vez com fortes dores abdominais, segundo os comunicados oficiais. Um problema que já vem se repetindo há um tempo, é verdade. Mas o curioso é que a data da internação coincide com um período astrológico turbulento, exatamente como a cigana teria alertado. Lembra do eclipse mencionado na profecia? Pois é. Astrólogos afirmam que esse tipo de evento marca inícios e fins, transformações profundas, e agora, com Bolsonaro fragilizado fisicamente e pressionado por todos os lados, muita gente está ligando os pontos.
Nos bastidores, até aliados estão começando a cochichar sobre uma energia estranha no ar. Teorias ganham força. Alguns dizem que o silêncio do ex-presidente é estratégico. Outros acham que ele está refletindo sobre o que ouviu naquele dia. E a pergunta volta a surgir: tudo isso é só coincidência? Ou as engrenagens do destino realmente começaram a girar, do jeito que a cigana previu? Porque se os sinais já estão aparecendo, talvez o que vem pela frente seja ainda mais sombrio. E tem mais. Há rumores de que parte da profecia ainda não foi revelada ao público. Será que existe um segredo guardado, esperando a hora certa para vir à tona? Se tem uma coisa que a profecia da cigana conseguiu, foi dividir opiniões. Logo depois que os primeiros rumores começaram a circular, as reações não demoraram a aparecer, principalmente entre os aliados mais próximos de Bolsonaro. E claro, os opositores também não perderam tempo. Do lado dos aliados, o clima foi de negação. Muitos trataram a história como mais uma invenção da internet, uma espécie de boato plantado para desestabilizar o ex-presidente. Mas, curiosamente, ao mesmo tempo em que desmentiam, evitavam falar diretamente do assunto. Pareciam desconfortáveis, como se houvesse algo ali que eles preferissem não cutucar. Um ex-ministro chegou a dizer em entrevista informal: ele tem enfrentado muita coisa, e às vezes até o mais forte começa a sentir o peso. Não mencionou a cigana, nem a profecia, mas a indireta ficou no ar. Já os opositores, esses embarcaram com força total na história. Alguns debocharam, é claro, dizendo que o karma tá chegando, enquanto outros foram além, começaram a compartilhar trechos da profecia em redes sociais, fazendo conexões com escândalos passados, investigações, até decisões judiciais recentes. Como se tudo estivesse mesmo se encaixando. Teve até quem sugeriu que a cigana seria um símbolo, não uma pessoa real, e que a mensagem era mais profunda do que parecia. Uma espécie de aviso universal, um reflexo do que o Brasil estaria vivendo, tempos confusos, cheios de revelações e quedas inesperadas. A polarização política ajudou a amplificar a história. Enquanto uns zombavam, outros passaram a tratar a profecia com um certo respeito. Gente que nunca acreditou em nada do tipo, agora diz que é bom não duvidar. Afinal, muita coisa estranha tem acontecido. E no meio de tudo isso, Bolsonaro segue em silêncio. Silêncio que, para quem acredita na profecia, é um sinal de que algo muito maior ainda está por vir. Por mais que a história da cigana pareça inacreditável, o fato é: profecias sempre estiveram ligadas à política. Desde os tempos mais antigos, líderes poderosos costumam ser cercados por previsões, sinais, avisos misteriosos e muitas vezes por personagens tão enigmáticos quanto a velha cigana dessa história. Lembra de Nostradamus? O astrólogo francês do século XVI ficou famoso por escrever quadras enigmáticas que, segundo estudiosos, previram guerras, mortes de reis e até a ascensão de ditadores. Ele foi consultado por nobres e reis. Sua palavra era respeitada e temida. Aqui no Brasil, quem viveu nos anos 90 e 2000 lembra bem de nomes como Mãe de Ná. Ela ficou conhecida por prever acidentes aéreos, tragédias e até a morte de celebridades. E sim, ela também fez previsões políticas. Algumas certeiras, outras nem tanto. Mas o que importa é, o povo sempre ouviu. E por que será que isso acontece? Simples. Em tempos de incerteza, as pessoas buscam sentido, buscam respostas. E figuras públicas como Bolsonaro carregam consigo não só poder, mas também mistério. Eles se tornam símbolos, e símbolos sempre atraem histórias. No passado, existiram relatos de ciganas, videntes,
cartomantes e até monges que teriam previsto quedas de impérios, assassinatos políticos, reviravoltas globais. Não é à toa que até hoje, em corredores do poder, muita gente mantém rituais de proteção, objetos místicos e até consultas discretas com médiums. Então, quando uma cigana aparece com uma profecia sobre Bolsonaro, não dá para simplesmente ignorar, porque isso ativa um medo antigo, quase ancestral. O medo de que algo esteja escrito além da nossa compreensão, algo inevitável. E se essa história estiver seguindo o mesmo padrão de outras profecias do passado, talvez estejamos diante de um ciclo que se repete. E aí, só falta uma peça para esse quebra-cabeça se encaixar: o desfecho. Depois de tudo o que você ouviu até aqui, é impossível não se perguntar: e agora? O que vem pela frente? A cigana sumiu tão misteriosamente quanto apareceu. Bolsonaro segue internado com a saúde frágil e o silêncio cada vez mais pesado. As palavras da profecia ecoam por aí, como um sussurro que ninguém consegue esquecer, e os sinais continuam surgindo, um atrás do outro. Será que o destino realmente está traçado? Será que tudo o que está acontecendo faz parte de algo maior, que a maioria das pessoas ainda não consegue enxergar? Ou será que tudo isso é só mais uma narrativa criada para confundir, assustar, ou até preparar o terreno para algo ainda mais grandioso? O fato é que quando o misticismo se mistura com a política, a linha entre realidade e lenda fica muito fina, quase invisível. E o mais assustador é que muitas vezes as lendas acertam. A história dessa profecia ainda não acabou. Pode ser que o que vimos até agora seja só o começo. E talvez, só talvez, os próximos capítulos sejam ainda mais sombrios do que a gente imagina. Agora, me diz, você acredita que tudo isso é coincidência? Ou o destino está, sim, escrito? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você acha dessa história. E claro, se esse vídeo mexeu com a sua cabeça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vem muito mais conteúdo assim por aí. Misterioso, provocador e, acima de tudo, feito para quem não aceita as coisas do jeito que elas são contadas por aí. Até o próximo vídeo e cuidado com os sinais. Às vezes eles aparecem quando a gente menos espera.